Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um ZGCast, o podcast que a ZG faz para você. Eu sou o Gustavo e nós estamos embarcando em mais um episódio imperdível, recheado de conteúdo, com muita informação relevante, com muita discussão sobre esse mercado movimentadíssimo que é o mercado hospitalar, né? Esse setor que movimenta bilhões e bilhões de reais, que atende milhões de pessoas, né, garantindo a assistência à saúde de tantos pacientes, de tantos beneficiários. E hoje a gente vai continuar falando sobre esse mercado, falando sobre esse segmento. E você que está chegando aqui nesse episódio, né, que está chegando nessa temporada pela primeira vez, não deixe de curtir esse conteúdo, não deixe de conferir os demais episódios dessa, que é a segunda temporada. Nós também tivemos a primeira temporada disponibilizada no final do ano passado. Não deixe de acessar esse material, de assistir, de consumir esse conteúdo que está muito rico, está com muitos convidados especiais de diversas instituições do segmento, falando sobre o assunto, debatendo o assunto. Então não perca, que está muito bacana. Desde já peço para você curtir aqui esse nosso episódio de hoje, compartilhar ele nas suas redes, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e mais pessoas também possam consumir disso que nós estamos produzindo aqui, tá bom, pessoal? E nesse nosso episódio de hoje, nós queremos falar sobre tecnologia, previsibilidade e sustentabilidade, os desafios do ciclo da receita hospitalar, né? Mais do que falar de tecnologia, né, pessoal, a gente entende que o mercado, ele mudou. O mercado hospitalar não é mais o mesmo de 10, 15, 20 anos atrás. As coisas, elas mudaram e elas tendem a continuar nesse processo de transformação, de mudança em todo o tempo. E as instituições, diante dos vários desafios que nós temos no mercado nesse momento, estão buscando cada vez mais previsibilidade, estão buscando ter dentro das suas estruturas e das suas rotinas cada vez mais visibilidade das questões financeiras, dos processos, né? Tá com os principais indicadores em evidência para poder trabalhar em cima disso, trazer as melhores práticas e etc. Também se fala muito sobre sustentabilidade e a gente sabe que a tecnologia, de alguma forma, ela vai permear tudo isso, ela vai de alguma forma, conectar tudo isso aos processos, conectar tudo isso ao trabalho das pessoas que estão envolvidas, né, em todos esses processos. E, diante disso, nós estamos trazendo nesse episódio de hoje, né, alguém que também é de uma empresa de tecnologia, como eu aqui da ZG, como nós da ZG Soluções, né, e eu quero convidar para participar aqui comigo o Rafael Castro, que é Head Comercial na Wearline, pessoal. Rafael tem só 21 anos de Wearline, só 21 anos trabalhando, né, nesse segmento, nesse setor, atuando aí na empresa de tecnologia. A Wearline, que é uma empresa aí que oferece para o setor, para o mercado, né, um sistema de gestão hospitalar, né, um HIS, como alguns gostam de falar, ou outros, um ERP, né? Então tem gente que usa aí as duas siglas. E a Wearline já está aí no mercado há mais de 37 anos, são mais de 350 instituições sendo atendidas, né, pelas soluções que a Wearline traz, mais de 60 módulos integrados, incluindo a parte de prontuário eletrônico. E hoje a gente quer falar um pouco sobre esse assunto, né? Esse assunto aí, tecnologia, previsibilidade, sustentabilidade, dentro desse nosso setor, desse segmento. E por isso, Rafael, esse convidado especial, para ajudar a gente a debater, a discutir, a trazer essa experiência de mais de 2 décadas atuando no setor, atuando numa empresa de tecnologia. Rafael, primeiro, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado aqui ao Wearline também, né, por ter topado que você estivesse aqui conosco. Fique à vontade, meu querido. Obrigado, pessoal. Obrigado. Primeiro, um prazer estar aqui junto com vocês. Obrigado pela apresentação, né? É bastante tempo, né? Atuando. Hoje em dia, para os padrões, né? 21 anos é bastante coisa, né? Mas, com muito orgulho aí, faço parte do time online, a gente atua, como você bem disse, aí, eu chegando próximo ali dos 400 clientes, já trabalhando com a nossa plataforma integrada. São muitos módulos ali, fazendo a diferença no dia a dia dos hospitais, não só prontuário eletrônico, mas também toda a parte da cadeia de atendimento, até finalização de contas médicas. Então, acho que a gente tem bastante coisa para conversar hoje aqui. Eu queria agradecer também a todo mundo que da ZG aí possibilitou esse encontro. Que legal, Rafael, cara, bom demais. Mais uma vez, muito obrigado, cara, por ter topado esse convite, por estar aqui conosco.
E é isso, né? Eu acho que a Airline e a SDG se conversam muito bem nos seus propósitos, né? Você comentou aí, né, da Airline estar aí transformando a vida das pessoas, né, que se conectam no setor, e é muito isso que a gente preza aqui também na ZG. Esse é a nossa missão, é o nosso propósito também, né? Se conectar, né, com as pessoas da área e, de alguma forma, conseguir transformar a vida dessas pessoas, né, simplificar os processos, etc. E a gente está aqui para isso também. E você está aí há 2 décadas na Airline, eu estou há 1 década na ZG, acabei de completar 1 década, espero daqui a pouco estar completando a minha 2ª década também, como você já completou. Enfim, o Rafael, eu queria, nesse início aqui de conversa, né, cara, eu queria que você pudesse contar aqui um pouco para nós como é que foi essa sua trajetória, né, principalmente como você entrou nesse mercado, né, no mercado hospitalar, como foi o seu início de carreira aí na Airline, né, e se você puder também, à medida que você conta um pouquinho dessa sua história, já trazer para a gente, dentro da sua perspectiva, ao longo desses 20 anos, o que você observa que mudou nesse segmento? O que você observa que era lá há 20 anos atrás, quando você iniciou sua atuação, e hoje está diferente, né, de preocupação, de processo, de desafios, né, em relação às instituições? Conta para a gente. Bom, vamos lá. Quando me perguntam isso, né, a resposta que talvez seria, né, talvez ali a mais óbvia, né, ele veio de uma área de tecnologia, né, entrou ali na parte comercial e evoluiu para isso. Eu entendo que isso talvez seja um fluxo e a jornada de muitos colegas de trabalho hoje aqui, né, mas não, eu vim de outra área, de outro segmento, né. É interessante, eu tive 2 trabalhos, minha vida inteira praticamente assim, de carteiras assinadas, né. O meu primeiro foi na área de logística, equipamentos, de supply para logística. Eu trabalhava com empilhadeiras, né, que era um ofício que meu pai tinha, né, passou ali para mim, adorava fazer isso também, né. Foi o meu primeiro contato com vendas consultivas, tá? Porque você tinha que fazer toda a parte de análise, não é simplesmente, tá aqui o equipamento, põe lá no armazém, não. Tinha que analisar, né, distância, curva, se caberia ali, qual tipo de produto, enfim, né, necessidade de carga, enfim. E isso acendeu em mim uma faísca ali da venda consultiva, porque é aquela venda que não é simplesmente você abre o folder, vai lá e vende, né. Quando eu saí, né, em 2004, final de 2004, 2005, ali, entrei na Airline, eu tinha esse background aí de vendas consultivas, né, que me ajudou bastante. E tem um dado interessante, né, uma vez, não me formei administrador hospitalar, né, de início, eu sou formado em administração de empresas, depois eu fiz MBA em gestão hospitalar, depois MBA em inteligência comercial, tive a oportunidade de fazer alguns cursos aí, recentemente um curso fora também, na área de gestão, na área de management, e eu acho que isso me ajudou bastante, me enveredei também na área de certificações, né, porque eu queria entender como que os selos de qualidade avaliavam meus clientes e até que ponto sistemas estavam envolvidos naquela avaliação. Então, eu me tornei também, né, um avaliador ali, mesmo que trainee, né, não atuei, mas eu sempre fui um curioso ali do setor, né, eu sempre estudei muito o setor ali para poder entender um pouco como que as necessidades dos clientes evoluem. Aí, respondendo diretamente a sua pergunta, o que mudou de lá para cá? Rápido, a velocidade das coisas, né? Isso mudou completamente, né? Naquela época, todo mundo tinha as suas necessidades, né? Quando eu converso sobre o tema com alguns colegas, assim, eu costumo dizer que houveram algumas ondas, né? Posso dizer que eu entrei numa onda ali que era a onda do faturamento hospitalar, né? Estava todo mundo querendo informatizar o faturamento. Eu acho que a Airline, ela cresceu também muito nessa onda, né? Então, hoje é muito comum o pessoal falar, você está falando Airline, é um ótimo sistema de faturamento e tal. Só que vieram outras ondas, né? E veio a onda do prontuário eletrônico. E aí, os hospitais buscavam ali um hospital sem papel, né? Aí veio, avançando um pouco mais ali, mais perto da pandemia ali, aí veio aquela questão da legislação possibilitar isso, telemedicina, teleconsulta, e entre outras coisas, né? Que tornaram a saúde um pouco mais digital e avançaram, na verdade, né, na regulamentação de algumas plataformas digitais. E agora a gente está vivendo
um pouco mais apurado ali, né? Essa questão das IAs apoiando em todas as áreas, não numa vertical só, né? E isso auxiliando ali o ciclo de receita, que é onde a ZG e o Airline ali convergem, né? Mas em outras áreas também. Então, assim, respondendo rapidamente a sua pergunta, né? A velocidade das coisas. Com certeza, o ritmo de desenvolvimento, de criação, de planejamento daquela época era diferente dos dias atuais. Não, muito bom. E eu vou até quebrar aqui o Rafael em dois pontos, porque eu quero voltar a entrar nesse tópico aí da velocidade das coisas. Achei muito legal você trazer isso e a gente observa isso aqui também do lado de cá, mas daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Eu só queria ainda voltar muito na questão aí, né, da sua carreira, da sua entrada, né, nesse universo, nesse segmento. Você trouxe aí essa experiência anterior, né, que veio de pai para filho, na logística e tal, muito legal, e obrigado por dividir isso conosco. E curiosidade, né, hoje você está aí como head comercial, né, na Airline, e quando você entrou lá, acho que em 2004, uma coisa assim, né, tu entrou também direto na área comercial, tu entrou em alguma outra área, como que foi isso? Entrei na área comercial, tinha uma missão aqui que era expandir o produto. Eu me recordo que nós atendíamos massivamente ali em torno de 6 a 7 estados, né? E aí a minha missão era abrir esse leque. Hoje a gente atende 23 estados, né? A gente tem um número bem maior de clientes também. Mas quando eu entrei para a área comercial, a minha missão era essa. E nós tínhamos um software de uma linguagem legada ali, que também, uma das minhas missões era fazer com que essa base entrasse numa plataforma mais nova. A gente teve muito êxito com isso, crescemos bastante, né? Agora a gente está na terceira onda aí com o web, com as IAs e tal, e esse é o meu novo desafio. Então, por isso que eu falo, são 20 anos de trabalho, mas com desafios renovados, né? Muito bom, cara. Cada período é um desafio novo, né? E o mercado vai se renovando também constantemente, né? Isso faz com que a gente precise estar sempre se reinventando, se readaptando, né? E eu acho que isso que torna o trabalho divertido, inclusive, né, cara? Porque você tem que estar sempre ali tendo um jogo de cintura para pensar diferente, pensar fora da caixa. Eu acho isso muito legal. E aí, entrando no ponto que você trouxe, né, desse desafio, né, daquilo que você observa que, lá atrás era assim, agora está desse jeito, você trouxe muito essa questão da velocidade das coisas, e como eu falei, né, muito interessante esses tais, porque a gente observa isso aqui do lado de cá também, né, o quanto, de forma geral, as instituições que estão trabalhando conosco aqui, né, no dia a dia aqui na ZG, né, você vê que o nível de exigência vai ficando cada vez mais alto, a expectativa de entregas e de respostas também vai aumentando, de modo que eu sempre quero um prazo mais curto para uma atividade, né, que antes eu fazia em 90 dias, agora eu faço em 60. Poxa, eu quero agora uma meta de fazer ela em 30, e assim a gente está sempre tentando encurtar, reduzir, né, ter mais agilidade, velocidade nas coisas. E eu acho que com o advento de IA, né, inteligência artificial, você até citou aí também, eu acho que torna esse sentimento, né, esse desejo das instituições por mais agilidade, por mais velocidade, por uma entrega mais rápida, ainda maior, né? Porque a IA, ela traz muito essa expectativa consigo, né? Ela traz muito essa possibilidade, né, de você ganhar muito tempo, de você ter muito ganho de escala e etc e tal. Dentro da sua visão e experiência de mercado aí também, o Rafael, como que a Airline tem lidado com esses desafios, né, em relação às instituições? Como que tem sido aí para vocês lidar com esse sentimento, né, das instituições, né, de ter as coisas num tempo menor, de forma mais ágil? Como que está sendo esse desafio? É um desafio diário, né? Não dá para negar, mas também a gente tem tido bons resultados utilizando a nossa plataforma, e os clientes têm visto isso, né, na prática. Nós temos relatos aqui de clientes que disseram que, utilizando esse tipo de plataforma, reduziram tempo de digitação em consultório, né, por mais da metade. Isso é muito valioso, isso dá dinheiro, na verdade, no final das contas, né? E que a qualidade do prontuário ficou infinitamente melhor, porque você, obviamente, estrutura dados com mais facilidade. Eu sempre falei que
aqui no Marline, inclusive, a gente fala bastante isso, né? Um bom sistema é aquele sistema que tem menos input, mais output, né? Então, com alguns dados estratégicos, com menos esforço de digitação, você consegue extrair um volume gigantesco de dados, né? Então, acho que as tecnologias novas aplicadas no universo da operação, isso vem muito de encontro com o que um RP faz, o papel de um RP hoje, né? Isso tem ajudado muito, né, a atingir esse objetivo. Eu penso assim, Gustavo, eu acho que mais do que, se bem sincero, tá? Ninguém hoje quer comprar um sistema, hoje o pessoal quer comprar resultado, tá? Sendo bem franco, né, com todos que estão nos ouvindo e vendo aqui, né? Então, se você consegue mostrar para ele que com a tua plataforma você tem um retorno ao investimento mais rápido, né, que você consegue atingir objetivos que antes você não alcançava, eu acho que ali você já está num ponto de partida, né, muito à frente ali de quem está competindo com vocês. Então, acho que a Worldline entrou nesse ponto, né? A gente quer hoje mostrar resultados, a gente quer mostrar indicadores que são indicadores de performance para o cliente. Tem um caminho a ser percorrido, tem que implantar sistema da pessoa, não tem jeito, tá? Tem que treinar, não é apertar um botão, mas assim, a forma como a gente hoje lida, né, principalmente na minha área aqui no processo de vendas, né, com os nossos clientes, vem pautando também as implantações daqui para frente. Então, acho que isso é um ponto muito importante. Cara, sensacional. Concordo 100% contigo. Acho que é isso. Os hospitais, as instituições de saúde de forma geral, elas estão atrás de resultado, né? E o sistema, a solução tecnológica, ela é apenas um dos vários componentes que precisam ser encaixados para que esse resultado venha, né? Como você falou, para quem está nos ouvindo, você precisa de tecnologia, você precisa, né, de soluções que vão te ajudar a alcançar esse objetivo, mas de fato o que se espera é resultado. E quando a gente fala em resultado, Rafael, eu não consigo não vincular esse resultado a desempenho financeiro, né? A gente está num momento financeiro aí de mercado extremamente desafiador, né? Existe um desafio em relação às glosas, existe um desafio em relação à própria economia, né? E os hospitais de forma geral, os prestadores de saúde de forma geral precisam equilibrar tudo isso, né? Conseguir bom fluxo de caixa, bons prazos de recebimento junto às operadoras, para também conseguir honrar ali os seus prazos de pagamento com fornecedores, equilibrar todos esses pratos, né, com toda a questão de corpo clínico, equipe médica, enfim. É um desafio muito grande. E dentro da sua experiência aí, você enxerga, Rafael, que hoje a pressão financeira sobre as instituições de saúde, ela é maior do que era alguns anos atrás? E isso torna esse nosso mercado mais complexo, mais desafiador? Eu acho que você tem cenários, recortes ali, né, muito pontuais de cada época, né? Eu vou resgatar um pouquinho aqui, já que a gente está num podcast tão legal aqui, num bate-papo. A Worldline, ela surgiu lá em 89, criando ferramentas que ajudavam os hospitais a diminuir rejeição de faturamento, né? Ela começou nesse modelo. E depois se tornou um RP, porque as necessidades dos pais foram aumentando e tudo mais. E aí, se essa pergunta fosse feita naquela época, né, já se sentia isso, né? Isso já era uma pressão latente ali, né? Tanto que a Worldline entrou, resolveu esse problema e cresceu, né? Hoje, eu acho que as glosas estão pressionando muito o que eu chamo aqui de sustentabilidade financeira, né? E elas estão comprometendo a parte da eficiência hospitalar, ok? Com quem eu converso, eu ouço isso, né? Então, um dado que eu li uma semaninha atrás aí, era de que um hospital, né, dado ali como um hospital lucrativo, né, eles têm, não digo nem lucrativo, digo positivo, tá? Eles têm entre 8% e 12% de EBITDA, né? Se você comparar com qualquer outro setor, segmento de mercado, é baixo, né? É baixo. E com uma variedade de, entre aspas, né, de procedimentos que muita indústria não tem, né? Então, um hospital que atende porta beta, que atende
cirurgia de urgência, que tem trauma, que atende trauma, né, dificilmente ela consegue ter a previsibilidade exata daquela demanda, né, tem fatores ali regionais, né, talvez até fatores de regulação que não estão na mão dele. Então, um outro ponto é essa questão de eu faturo ou eu audito conta, né? Qual é o meu papel, né? Como o faturista fala sempre para mim, né? Eu tenho uma preocupação maior na entrega do resultado, na entrega da conta, né? Então, eu acho que assim são recortes de tempo que algumas perguntas ficam, né? A mesma pergunta de 21 anos atrás continua persistente até hoje, né? Então, eu posso dizer que sim, a pressão aumentou, tendo em vista que antes, né, isso eu posso falar por experiência própria, quando você pegava um hospital que só atendia convênios, ele era perceptível, que você via ali que existiam, né, entre aspas, ali uma estrutura maior ali envolvida. Hoje, a gente vê cenários de hospitais privados até piores do que hospitais públicos, né? Então, a gente entende, sim, que existe uma pressão financeira enorme em cima ali das instituições e que mesmo aquelas que têm saldo positivo não lucram muito. Em contrapartida, você citou aí fornecedores, né? O aumento dos serviços médicos, de produtos, ele está no nosso dia a dia. Basta você ir numa farmácia, basta você entender ali como funciona minimamente ali o processo de compras hospitalares, você vai entender que a curva de preço ela aumenta, né? Ela nunca diminui. Esperava-se ali uma estabilização pós-pandemia, que ela não ocorreu, né? Então, outro dia, não tenho esse dado aqui, mas outro dia eu estava ouvindo um palestrante, uma palestra que eu vi falando sobre a inflação médica, né? Esse tema eu achei muito legal, porque de fato ela é maior, a pressão é maior, né? Eu vou até colocar um ingrediente a mais aqui que talvez vai ficar mais fácil para quem nos ouve ver aqui entender. Lá, 20 anos atrás, era mais fácil você achar hospitais que achavam excelente negócio, fornecedores também, né, consignar produtos, né? Então, existia lá o consignado, a OPME, né, lotas e próteses, material hospitalar, consignado. O que é isso? O fornecedor ia lá e botava no seu estoque. Isso virou um custo tão alto para quem produz que ele tinha que repassar, né? E aí o hospital que topava fazer isso, que era cômodo na época, começou a ver que a lucratividade dele caía, porque a operadora, né, que financia aquela cirurgia, que vai usar aquela OPME, ela não pagava mais para ele por isso. Então, ter o produto ali não fazia tanta diferença, né? Então, hoje você vê uma parcela mínima de hospitais, aqueles que têm muito problema de fluxo de caixa, ainda utilizam consignados, né? Mas, pela minha experiência, pelos clientes que eu atendo, né, obviamente que eu estou usando a amostragem que eu conheço, né, isso vem caindo vertiginosamente. Muito bom, Rafael, e interessante você trazer, né, igual você citou ali no começo da sua fala, a própria questão da margem EBITDA, né, do mercado, do quanto às vezes ela é um pouco abaixo, né, do que a gente observa em outros segmentos, né, e interessante, eu estava lembrando aqui, até vou pedir licença aqui, Rafael, vou fazer propaganda gratuita para a ANAP aqui agora, tá? Porque paralelo aqui a essa nossa gravação, a ANAP disponibilizou aí o Observatório 2026, né? E entre os vários dados que eles colocam ali, um dos dados muito interessantes é essa questão da margem, né? E a margem que vinha, lógico, do conjunto de hospitais ali, né? Que compõem o estudo que eles fazem, né? Essa margem vinha navegando ali na casa dos 11,8, 11,6 nos últimos 3 anos, e agora em 2025 caiu para 11,05, né? Então ela ficou mais próxima ali de 11, então realmente corrobora com esse desafio que você está trazendo, e realmente a gente percebe o quanto realmente isso vai influenciando todo esse fluxo de caixa, toda essa questão financeira e essa pressão que naturalmente ela vem aumentando ao longo dos anos. E um outro indicador que também corrobora, né, com essa ideia é a questão da glosa, né? Você vê aí que essa glosa ela vem aumentando também, olhando para esses números ali que a ANAP divulga, né? Agora no observatório que acabou de sair, está em 15,93, então quase 16% de glosa, né? Um volume extremamente alto, e isso realmente traz inúmeros desafios para o fluxo de caixa, por mais que a glosa aceita contábil, ela é mais baixa, ela está ali na casa de 1,7,
ou seja, significa que as instituições, apesar de terem uma glosa de 16%, elas estão conseguindo recuperar boa parte desses valores glosados, mas isso para o fluxo de caixa traz um prejuízo gigantesco. E é o que você trouxe aí, né? O fornecedor não espera, né? A conta está ali, ela tem que ser paga e a instituição tem que se virar para conseguir colocar isso em dias. E ainda falando desses desafios, o Rafael, e dentro das instituições, né, dos hospitais, dos prestadores aí, que vocês navegam hoje dentro da Airline, que vocês atendem dentro desse conjunto aí de instituições, né, que vocês atuam, e até olhando para o mercado, porque, claro, né, é a mesma coisa nós aqui na ZG, né, nós conseguimos olhar para os nossos parceiros, aqueles que estão navegando conosco, mas a gente também consegue olhar para o mercado e ver o que se parece, o que não se parece, o que é compatível, o que não é, e eu sei que vocês conseguem fazer isso aí também. E dentro dessa perspectiva, e ainda nessa perspectiva financeira, né, o que vocês enxergam que é onde os hospitais mais têm sofrido hoje? É glosa? São outros aspectos que talvez é o que está provocando a glosa? Como que vocês, como externos ao setor, e o externo aqui no sentido de que vocês são como nós, né? Nós não estamos ali faturando, nós não estamos ali recursando, nós não estamos ali atuando diretamente, mas nós somos parceiros, fornecedores externos que de alguma forma tentamos contribuir com o processo da instituição para que ela melhore os seus resultados e tal. E como esse parceiro externo, o que você olha e fala, cara, hoje esses são os principais pontos de dificuldade, de desafio que as instituições de saúde, que os hospitais de forma geral estão enfrentando? Antes de falar da glosa em si, né, a glosa é a consequência de um monte de coisa, né? Na minha visão é isso, tá? Mas antes de falar dela, a gente tem que fazer uma analogia aí numa consulta médica, né? A gente tem que fazer ali fazer o swap completo ali, descobrir o que está acontecendo com aquele paciente, né? Enfim, a gente tem que entender quais são os sintomas, né, que levam a isso. Então, o que eu percebo, né? Muitos hospitais, muitas vezes, não são até não clientes nossos, né? Quando entram em contato comigo, querendo colocar plataforma, eles esperam que, contratei um sistema, vou resolver meus problemas, né? Eu acho isso um pouco frágil, tá? De verdade. Então, o que a gente orienta aqui, né, os times de vendas, né, os executivos, a entender qual é a origem daquele problema daquele cliente, né, quando ele vai especificamente nessa questão. E um dos pontos que a gente vê é uma disruptura do processo com o contrato, né? Então, você quer resolver a glosa, você não quer resolver o contrato. Não é raro eu pegar um cliente, né, com essa demanda, olha, quais são os seus maiores prestadores aí, os seus maiores convênios? Convênio A, B e C, né? Legal. Então, deixa eu dar uma olhada no contrato do convênio A. O papel está até amarelo, entendeu? De tão antigo que é. Com regras que já passaram por revisões de tabela. O cara começou lá com MB, né, 90. E aí ele continua, né, fazendo, né, fazer um jargão aí que Brasília adora fazer, penduricalhos, né? Faz ali os penduricalhos em cima de um contrato e chega em 2026, assim, surreal. E aí você quer aplicar uma IA ali em cima, né, e você quer estabilizar e... por que a gente não vai lá e conversa com a operadora, né, e vê, deve ser ruim para eles também, né? O que eu ouvia muito, assim, Gustavo, uma operadora não tem interesse, ela quer glosar, né? Ela quer que eu faça no papel, porque no papel é mais difícil dele me pagar. Eu ouvi muito isso, anos e anos, né? Eu nunca acreditei tanto nisso, sabe? E aí, hoje, eu posso ser bem, bem direto, tá? É custoso também para a operadora ter pessoas na operação, é muito caro, né? Em média, ali, dos hospitais que eu atendo, né? 39%, 40%, até mais, dependendo do hospital, de custo fixo são pessoas, né? Para uma operadora também, né? Ela tem ali os custos de pagamento, obviamente, dos prestadores, mas o custo operacional dela também é alto, né? Se ela tiver que analisar guia, uma pessoa, com a produtividade de uma pessoa, a produtividade de uma IA fazendo isso. Então, o modelo digital, ela vem ganhando espaço também naquele que paga o hospital, né? Então, aqueles gestores que ainda pensam assim, minha dica é repensar, entendeu?
Então, não vai haver ali uma saída sistêmica para um processo que não é sistêmico, é contratual, entendeu? Eu nunca vi nenhum hospital ganhar muito com um contrato antigo e sem as métricas atuais, com esses, entre aspas, né, penduricários que eu falei ali. Eu nunca vi, né? Olha, eu tenho uma vantagem competitiva porque o meu contrato é muito antigo. Eu nunca vi ninguém falar isso, ter isso. Pode pensar nisso, mas nunca vi ninguém concretizar isso, né? Então, hoje eu posso dizer para você assim, revisitar os processos, né? Entender que o prontuário não é do médico, é do paciente, beleza? Esse é o ponto inicial da conversa. Entender que além do profissional médico, um trabalho importantíssimo, sem eles ali não existe hospital, tá? Mas existem outros fatores que contribuem também para as glosas, ficam muito batendo só no médico, né? O pessoal fala que eu defendo o médico, tá? Na verdade é assim, eu defendo o processo, tá? Eu acho que os médicos, eles estão, por conta do advento ali do prontuário, né, digital, eles estão entrando no fluxo de trabalho melhor do que anos atrás. Então, a curva de aprendizado deles está evoluindo. Eu tenho um vídeo aqui de um médico, cliente meu, com 93 anos, fazendo um prontuário eletrônico sem impressão, entendeu? Então, eu não posso falar que ele está errado, né? Mas eu posso questionar, talvez, ali, um processo ou outro, né? Uma forma de contratação, que obviamente o hospital aplica e que poderia ser melhor, nesse fato. Então, eu acho que a sustentabilidade financeira com eficiência operacional, como citei, ela só vai vir se você olhar para você mesmo e falar, tem alguma coisa errada em mim ali, né? E a glosa é uma consequência disso, né? Então, eu acho que hoje o nosso trabalho é muito mais entender isso, né? E trazer o cliente para uma realidade onde ele vai ter mais resultado do que, obviamente, só implantar no sistema, né? Eu acho que é nessa linha aí que hoje a gente vem trabalhando aqui. Não, muito bacana você trazer isso, o Rafael, e eu acho que casa muito com a visão que nós temos aqui também. Eu acho que a gente tem uma visão muito semelhante, porque, de fato, o desafio, ele está muito antes da glosa, né? Como você muito bem trouxe, né? Isso está lá nas etapas iniciais do processo, né? A glosa, ela é só o sintoma de algo que está acontecendo anteriormente, né? E a gente vê isso aqui também, né? Em diversas das instituições que a gente atua, né? O desafio de você conseguir ter contratos, né? Entre o prestador e operadora que sejam contratos que tenham vantagens para ambas as partes, né? E mais do que isso, né? É interessante como a gente observa muitas vezes que se fazem negociações, se fazem contratos, está ali o comercial, né, do hospital lidando com o comercial da operadora, tá, os dois se alinham, beleza. Só que às vezes dentro de casa as áreas elas não se conversam, elas não se comunicam. E às vezes você tem um comercial definindo uma regra contratual que não é parametrizável num sistema de gestão, que não é parametrizável no Airline ou em outros sistemas que a gente sabe que tem no mercado. E aí, como é que eu vou cobrar isso? Eu não consigo parametrizar isso aqui. Aí eu vou ter que começar a fazer um monte de ajustes na marreta aqui, né? Vamos colocar assim, para que eu consiga seguir aquela regra. E o que vai acontecer no final das contas é que muitas vezes essas regras acabam não sendo seguidas, né? Por uma impossibilidade técnica, de processo, de conhecimento, de comunicação entre os times, entre as áreas, né? E aí eu concordo sempre com o que você falou, a importância de, poxa, eu preciso olhar para esse contrato, né? Peraí, esse contrato de 1900 e bolinha, de 2000 e bolinha, não, peraí, vamos atualizar, vamos fazer algo diferente, vamos fazer algo pensando na operacionalização disso. Vamos definir algo que eu consiga operacionalizar, que eu consiga pôr para rodar, né? Com apoio de tecnologia, com capacitação de pessoas, com redefinição de processo se for necessário, mas eu preciso ter esse olhar de casa, eu preciso ter esse dever. E inclusive, Rafael, foi pensando nisso que a ZG, se eu não me engano, aí de dois anos e pouco para cá, mais fortemente o ano passado, mas já vinha essa iniciativa aí de uns 2 anos para cá, a gente trouxe para o mercado um serviço que olha para isso, né, que olha para essa questão do contrato, né, que é o que a gente chama de ZG conformidade, né, a gente está olhando para essas regras e tentando ajudar as instituições
a terem esse olhar para dentro de casa, né? Peraí, eu estou cobrando conforme a regra? Por que eu não estou conseguindo cobrar conforme a regra? É porque eu estou com falhas dentro do meu processo de cadastro, eu estou com falhas dentro da minha operação, faturamento, ou, na verdade, eu tenho que sentar com o comercial e repensar esse contrato, porque esse contrato, como eu brinquei aqui, ele é imparametrizável, não tem como eu seguir essa regra, né? Quantas vezes a gente pega cenários em que o hospital renegociou ali um contrato com a operadora, foi lá e definiu um ajuste percentual X% em todos os itens ali da tabela do contrato. E, às vezes, mais uma vez, por uma falta de comunicação interna, esse percentual não é aplicado, a instituição está perdendo receita, continua cobrando um valor que já não é mais o valor vigente. Então, assim, você tem muito desafio, por isso eu concordo 100% com a sua fala, e achei bacana também você comentar aí, Rafael, que algumas instituições abordam vocês na expectativa de que, ao colocar o airline para rodar, o sistema para rodar, né, vai solucionar todos os problemas da instituição. Achei legal você falar isso, porque eu achava que isso acontecia só aqui na ZG, tá? Então não é só na ZG. Acontece em todo lugar. E complementando o que você falou, né? Às vezes os times comerciais, eu apoio muito eles, tá? De vez em quando eu vou em reunião junto com operadoras, né? A gente tem o BI, que traduz ali vários cenários do hospital, onde a gente consegue trazer alguns insights para eles, né? E às vezes eu vou em algumas reuniões, né? Eu já fiz isso com mais frequência, hoje um pouco menos, mas eu ia em algumas reuniões com alguns clientes que envolviam negociações comerciais com operadoras e tal. Eu brincava que eu era um infiltrado ali no meio, né? Então, na verdade, eu só estava ali para traduzir o dado, né? Mas é legal porque você aprende também, né? E o que eu posso falar, assim, sem medo de errar, né? Às vezes falta a sintonia. Tem que entender ali, aí eu vou falar também pelas operadoras, né? A operadora às vezes tem que entender ali que ali, diante dele, está um player que atende 50% da carteira dele. E aquela pressão enorme e tal, quando ele vê que aquilo já não faz mais sentido, aquela negociação já perdeu o sentido, né? A negociação não vai ser benéfica para nenhum nem para o outro, tem que ter um ganha-ganha, né? Então, assim, do lado da operadora, né, eu vi isso diversas vezes, né? Já trabalhei com operadoras também, então eu sei o lado de lá, né? Eu sei o quão difícil é também. Mas eu acho que isso ficou bem visível, né? E outro ponto é como os hospitais reivindicam. A maior parte tenta reivindicar sem números, sem dados, basicamente no grito ali. E hoje em dia não cabe mais isso, né? Então, eu tenho uma planilha de Excel, tudo bem, mas qualquer gestor ali de contas, um gestor comercial do lado de lá da operadora, ela vai questionar teu Excel, né? Porque de onde veio esses dados, entendeu? Então, assim, você está numa plataforma como a Airline, sistemicamente ali, gerando dados, gerando indicadores, mostrando que aqueles dados vêm de um sistema de mercado, um sistema confiável, que está ali trabalhando não sei quantos anos ali dentro daquela instituição, isso, obviamente, gera menos ruído, né? Então, a gente tem tentado ali fazer com que os nossos clientes façam isso. E outro ponto também, quando você estava falando, veio na cabeça aqui, eu posso contratualizar com você uma regra, para você me pagar naquela regra e tal, eu cedo, e eu vou lá na regra da operadora, na íntegra, e trago para dentro de casa. Na hora de pagar o médico, na hora de pagar os fornecedores de serviço, essa regra é compatível com o contrato que você tem vigente? Não, não é. Aí você começa a criar, entre aspas, tradutores ali, né? Que muitas vezes ficam na mão de alguém numa planilha de Excel, e se essa pessoa tira férias, o médico não recebe, né? Então, a gente vê muito isso, né? Então, assim, é o tipo de conversa que raramente se tem abertamente aí em podcast, tá? Mas é a verdade. Então, teve um momento ali, né, da nossa trajetória, vou precisar, que ano foi, mas já faz um tempinho, tá? Que a gente sentou aqui, né, as lideranças aqui da empresa, tá? A gente sentou e falou, o que vai fazer sentido daqui 5, 10, 15 anos e tal? E uma das coisas que a gente discutiu, e a gente vem aplicando isso, né, era que sistemas como o Airline, sistemas ERPs, né, eles teriam
um papel ali de hub de conexão muito mais forte com o passar dos anos, né? E naquela época, isso era meio que utopia, assim, né? Era uma coisa tipo, pô, nada a ver, você vai abrir teu cliente para outro vender um serviço. Era muito complicado, de verdade era, né? Hoje, né, com as APIs, enfim, com tudo que está envolvido aí no mercado, você vê que os hospitais hoje eles querem prestadores específicos para aquela aresta, né, que aparam aquela aresta, né? E o RP, ele é um consolidador de tudo isso. Ele é o guarda-chuva de tudo isso, né? Eu acho que a Online ela se vestiu muito bem de um hub de informação, né? E hoje a gente ganha mercado por conta disso. É muito mais fácil você, terceiro, né, com a ZG ali, bater na minha porta aqui e falar, olha, eu tô com um cliente aqui, vamos fazer, mesmo que não existe uma integração, vamos fazer uma integração, beleza, né? E aí a gente começa a conversar e colocar aquele cliente no nível de serviço totalmente diferente do que ele imaginou, né? Então você excede um pouco as expectativas, eu acho que isso é bem bacana. Não, muito legal você trazer esse ponto, cara, e até um pouco dessa visão que vocês tiveram, né, alguns anos atrás e projetaram isso e estão trabalhando nessa evolução. E eu acho isso, mais uma vez, isso também casa muito, né, com o que a gente acredita aqui, né? A ZG, por exemplo, né, a gente não é concorrente de RT, né? A gente não é concorrente do sistema de gestão hospitalar. Então, a gente sabe da necessidade dos ERPs, a gente sabe da necessidade que as instituições têm de ter sistemas de gestão mais completos, que pegam toda a parte de atendimento assistencial, farmácia, enfim, uma série de processos e etapas que eu nem vou citar aqui, porque eu vou errar, porque eu vou esquecer de algum. Mas aí vem a ZG com esse olhar que você trouxe. Não, peraí, tá, então eu tenho esse tipo aqui de sistema de gestão que está atuando nisso, e dentro desse ciclo, no que eu posso me especializar, não para substituir o sistema de gestão, mas para complementar o trabalho do sistema de gestão, para complementar esse trabalho, e aí daqui a pouco a gente conseguindo, nesse complemento de trabalho, trazer um resultado melhor para a instituição, né? Eu acho que é muito legal essa visão, porque é a visão que nós temos que ter também no sentido de parceria, né? Do mesmo jeito que os hospitais, eles precisam enxergar nós, fornecedores, como parceiros, né? Que estamos aqui para ajudá-los, né? Com a tecnologia a resolver esses vários problemas que existem, de alguma forma contribuir com esse processo de tratamento, né? Desses vários desafios e vários gaps. Da mesma forma, as próprias empresas de tecnologia, elas precisam ter esse olhar, né? Opa, peraí, então eu complemento esse trabalho, então vamos fazer isso de forma conjunta, vamos trabalhar para evoluir isso, né? Então, assim, muito legal que vocês perceberam isso lá atrás, inclusive construíram, né? Tem construído esse hub para viabilizar cada vez mais esse complemento de forma cada vez mais integrada e otimizada. A área hospitalar, pode falar, à vontade. A área hospitalar ela é um refield para muitas empresas, né? Tem desafio para escolher. Né? Então, eu acho, por exemplo, uma das coisas que eu gosto do trabalho que vocês fazem é essa questão de padronizar retorno de glosas, né? Nenhum RP, né, vai ficar customizando para cada operador, porque existem operadoras regionais, né? Então, a gente usa o padrão NS, que é o padrão comum, né? Então, você importa, obviamente, ali a produção através do padrão da NS. Essa, entre aspas, né, a tradução do dado, esse entendimento da ponta ali de quem te paga, né, no caso das operadoras para os hospitais, fica a cargo da ZG. Então, assim, são pontos que complementam, como você mesmo colocou, né? Mas eu acho que a facilidade de você abrir portas, estar junto, conversar com o mercado, né? Sem nenhum viés financeiro, né? Sem nenhum viés monetário ali no meio, eu acho que isso muda o jogo. Perfeito. E, inclusive, Rafael, foi assim que a ZG nasceu, cara. Muito legal você trazer isso, porque quando a ZG nasceu, lá em Goiânia, um hospital de Goiânia procurou um dos nossos diretores aqui, o nosso CEO, né, o Fábio, para desenvolver um sistema de gestão na época. Eu quero desenvolver um sistema de gestão e tal. E o Fábio fez esse olhar, ele olhou e falou, pô, mas já existem
no mercado tantos sistemas de gestão consolidados, a Airline é um desses, né, que já está aí consolidado, já está há tanto tempo no mercado. Para que eu vou entrar nisso? Deixa eu fazer diferente, deixa eu olhar até onde vai o sistema de gestão e como eu posso complementá-lo, como eu posso contribuir. Aí você trouxe um exemplo, né? A busca dos demonstrativos para poder ter um retorno padronizado. Pô, imagina se cada RP tivesse que garantir esse acesso a cada portal, né? É um desafio muito grande, não só pensando do ponto de vista de retorno, mas a própria questão dos envios de recurso e uma série de outras interações que existem, né, entre hospital e operadora, e aí a gente acabou entrando, né, para navegar nesse universo aí. Então, assim, muito legal, eu acho que reforça realmente essa complementariedade das soluções e das tecnologias, o quanto isso é importante. E avançando aqui, o Rafael, até já caminhando aqui para as nossas conclusões, a gente acabou já entrando num dos tópicos que eu queria perguntar aqui e ouvir a sua opinião, que é essa questão da tecnologia, né? A gente falou muito dos desafios do mercado e tal, e a gente acabou também já entrando aqui na questão da tecnologia, né? Afinal, eu e você não conseguimos não falar de tecnologia, né? E nem vou dizer para os nossos ouvintes o porquê, mas beleza. E assim, o Rafael, na sua visão, cara, qual é o papel da tecnologia em tudo isso? Como a tecnologia, de fato, ajuda as instituições a melhorarem os seus resultados, a melhorarem a sua previsibilidade financeira, seu fluxo de caixa e terem resultados melhores? Eu acho que hoje você trabalhar sem a tecnologia, com um volume enorme de dados e o tanto de aspectos regulatórios que hoje envolvem, né, a atividade hospitalar, é praticamente impossível. Eu só não vou falar que é impossível, porque eu conheço alguns guerreiros aí em regiões remotas aí que fazem isso por falta de opção, né? Ou tecnológica, não tem uma estrutura, ou financeira, né? E eu me orgulho muito disso. A gente tem hospitais que a gente atende, que são hospitais que atendem indígenas no meio da floresta, que nunca tiveram contato, né, com serviços de saúde, que são atendidos por barco. A gente faz 3 barcos hospitais, né? Então, assim, Caraca, a gente tem na Airline, pouca gente conhece, né? Mas a gente tem esse DNA aí também, de olhar para projetos, são projetos de inclusão, né? que legal. E a gente, sempre quando cai um projeto como esse aqui, cara, a gente se vira do avesso para fazer funcionar, né? Então, assim, a gente se orgulha muito disso, né? E sabe que o quanto de impacto a gente gera. Um desses clientes me apresentou um vídeo outro dia, pouquíssimo tempo aí, de uma senhora, uma garota, né? Uma indígena que tinha um filho de 2 anos, ela tinha um problema de catarata, ela nunca tinha visto a face do filho, né? Quando ela operou no dia seguinte, ela vendo o filho pela primeira vez. Então, assim, loucura. Então, assim, o impacto que a tecnologia tem, não só na gestão do hospital, mas na entrega de qualidade de vida para os pacientes que aquele hospital atende, né? Eu acho que isso, para mim, tá, é o que faz a maior diferença no dia a dia. Paralelo a isso, né, precisa ter saúde financeira. E tem um negócio que eu acredito muito que faz muita diferença para quem está sentado na cadeira de gestor, CEO, diretor, CTO, que seja, né, que é previsibilidade, beleza? Eu acho que aí talvez seja o maior ganho, né? Eu prever alguma ação, eu poder tomar ação antes, né, prever alguma reação ou alguma atividade baseado em alguns fatores que o sistema joga para mim. Não necessariamente aquilo se comprova, né? Mas se aquilo se comprovar, eu já estou preparado, né? Esse é um ponto crucial da tecnologia, como ela se aplica dentro da instituição, né? Um dado pessoal aqui, tá? Eu gosto muito de velejar, então eu gosto bastante, eu costumo velejar numa represa aqui perto, e várias vezes, eu olho no aplicativo lá e falo, ó, putz, dia tal vai estar bom, é um feriado, dá para ir, vamos lá, eu e minha esposa, né? E nunca dava. Eu cheguei a ficar anos assim sem velejar, com meu filho estava muito pequenininho, agora está com 4 anos, e aí eu fui recentemente, né? O que eu fiz? Uma semana antes, falei, vamos velejar, vamos. Aí, peguei lá, olhei, putz, sábado vai estar o dia perfeito para velejar. Sábado não, perdão, nem lembro que dia que era. Acho que era um feriado, 1º de maio, se não me engano. Putz, vai estar o dia perfeito, era sexta-feira, né? Vai estar o dia perfeito para velejar, vamos?
Cara, dito e feito, chegou lá, tinha vento na quantidade certa, nem muito nem mais, nem muito nem menos, perdão. O dia estava lindo, estava a temperatura amena, enfim, né? Foi a primeira vez que eu levei meu filho, então assim, eu estava realmente preocupado com isso. Então a previsibilidade, para mim, né, ela ia dizer se eu ia ou não ia, né? E o hospital tem que olhar mais ou menos no mesmo prisma, né? Eu consigo fazer aquele investimento, sim ou não? Eu tenho caixa para aquilo, né? Esse mês é um mês que eu faturo muito ou pouco. Se o fornecedor falar para mim, olha, eu te dou 10% de desconto nesse equipamento aqui, se você pagar uma entrada de 30%, né? Quanto daquilo vai fazer diferença no teu caixa? É o melhor mês para fazer isso? Não, não é. Eu tenho muitas férias, pago 13º, meu caixa baixa. Como que ele vai saber isso, né? Se ele não tem o sistema? Mesma coisa com relação às glosas, né? Como que eu estou em termos de... Eu uso muito isso aqui, né, para elencar aí como isso faz diferença no dia a dia dos hospitais, que é a frustração de receita, né? Às vezes eu pergunto para um administrador hospitalar, quanto fatura seu hospital? Essa pergunta é, né, clássica. Aí ele fala, faturo 4 milhões, né? Só que esses 4 milhões, quanto fica para o hospital? Então o hospital não fatura aquilo, porque 50% é repasse médico, vai para o hospital, vai para o médico. O contrato dele, a maior parte, são credenciados, né? Então o dinheiro nem chega para ele. Enfim, e o que eu dou para ele é uma previsibilidade. Quando ele tira o relatório, ele fala, Rafael, pô, apareceu aqui que ficou para mim só 2 milhões de reais, esse daí é a tua conta real, né? Então, assim, eu acho que o grande X ali do que a tecnologia traz para os hospitais, né? Eu acho que é essa questão da previsibilidade, né? Não é essa questão de, eu vou digitar menos, eu vou pôr menos na mão, o meu hospital vai rodar sozinho, eu não acredito nisso, né? Eu acredito na previsibilidade com qualidade. Aí a gente está aumentando, né? Agora as novas tecnologias estão ajudando a aumentar um pouco o leque de informações, né? Informações em tempo real. Eu acho que isso faz muita diferença. Imagina você estar lá sentado numa oportunidade ímpar no restaurante, lá você encontra o diretor daquela operadora que é sua maior prestadora de serviço. Ele vem puxar papo com você e fala, estou olhando seus relatórios lá, eu vejo que você está com uma dificuldade de glosa, você não tem um dado para mostrar para ele. Hoje você pega o seu celular e fala, inclusive agora, meu dado está aqui, está beirando 8% de glosa aqui, você tem que me ajudar, vamos marcar uma reunião? Então, assim, isso ajuda muito, né? Mas é claro que é um assistente ali, né, vamos dizer, né? O piloto ainda continua sendo as pessoas que estão envolvidas na atenção hospitalar, ali, médicos, enfermeiros, diretores, administradores, todo mundo que está envolvido ali. Não, sensacional, cara, sensacional. E enquanto você falava, eu estava pensando aqui, né, como isso é interessante, né? Previsibilidade realmente é talvez um dos principais ganhos aí, né, que a tecnologia traz. E essa previsibilidade, ela está 100% atrelada aos dados, né? A você ter os dados estruturados, os dados bem gerenciados, né? E aí só reforça a importância, né, de soluções como a Airline oferece, como a ZG oferece, justamente para que eu consiga ter esses dados consolidados de tal maneira que ele me gere essa previsibilidade. E essa previsibilidade, no fim, ela precisa ser aplicada no relacionamento com a operadora, no relacionamento com os médicos, no relacionamento com a rede credenciada e etc. E tal. Então, assim, sensacional. E por último aqui, Rafael, para a gente poder finalizar, o que você enxerga para o futuro? Né? O que o futuro nos aguarda, pensando em tecnologia, pensando em toda essa questão aí de advento de IA, o que o futuro do curto, do médio e do longo prazo nos reserva na sua visão? Olha, eu estou discutindo com o meu time aqui de executivo de venda, né, exatamente isso, já faz um tempo, tá? O que cada um enxerga, o que vai ser o futuro. Eu tenho uma visão que coloca ali um desafio enorme em termos de regulação, né? Essas adoções de IAs, como elas vão ser reguladas, como elas podem ou não ser utilizadas, né? Elas são baseadas ali em vieses, né? O pessoal chama de bias, né? E tal. Então a gente precisa entender como essas bias foram construídas, né? Eu tenho essa visão de que ainda não chegamos naquela linha de que, peraí, alguém precisa regulamentar isso daqui de uma forma
que isso não cresça desordenadamente, né? E quando isso acontecer, as instituições que já deram esse passo inicial de informatizarem suas operações, elas vão crescer de uma forma mais saudável, acredito eu, mais sustentável, posso usar essa palavra, tá? Hoje, não se desenvolve sistema, né? Você da área de tecnologia sabe disso, não se desenvolve sistema como antigamente, escrevendo código a código, né? Hoje você tem uma infinidade de ferramentas que possibilitam rotas, né? E eu acho que os hospitais, hoje, eles estão experimentando qualquer rota, né? E vai chegar uma hora que a gente vai precisar falar, ó, essa rota vai para esse lugar, essa rota vai para esse, essa rota vai para esse, né? Então, esse é um ponto. O outro é que eu acredito muito, né, e já está acontecendo, que é a questão da conexão, né, entre ferramentas, gerando insights compartilhados. Ou seja, a ZG falou uma coisa, o Airline falou, opa, legal, ZG, isso daqui é importante. Eu acho que com os dados que eu tenho e o que você tem, vamos falar para o nosso cliente que o caminho correto é esse aqui, né? Isso, talvez, o mercado ainda esteja um pouquinho longe ali, né? Você vê que tem uma consolidação, né, de players, enfim, que ainda detém isso, que não tem essa visão como o Airline tem, né, de amplitude de conectar players, de conectar startups, conectar empresas novas, e eu acho que eu enxergo muito isso. Eu acho que a gente está sendo procurado diariamente aqui por empresas desse perfil, que querem inovar, que querem entrar no mercado, e a gente acha, pô, legal, vamos fazer junto. E é como eu disse, né, o que você tem para dizer, o que eu tenho para dizer, o que vamos dizer junto com o nosso cliente, né? Eu acho que essa é a minha visão aí para os próximos anos. Não, muito bacana, Rafael. Acho que, em resumo aqui, você está falando, né, de regulação, de padronização e integração, né? Os 3, talvez, grandes desafios aí para o futuro, para a gente continuar inovando. Muito bom, cara. Bom, Rafael, a gente vai chegando aqui ao final, cara, dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo. Quero aqui, mais uma vez, agradecer imensamente aí você ter organizado a sua agenda. Eu sei que sua agenda está bem corrida aí, vocês estão se preparando para evento, feira e tal. Então, assim, agradeço demais você ter conseguido disponibilizar esse tempo para a gente gravar. Mais uma vez, agradeço aí também ao pessoal da Airline. E quero deixar você fazer aí suas últimas considerações antes da gente finalizar aqui. Fique à vontade. Eu que agradeço, Gustavo. O Fábio, né, que é o CEO de vocês aí, ele, quando estava começando a empresa, né, não fui o primeiro, óbvio, mas fui um dos players ali, né, que ele conversou, porque a gente tem uma filial em Goiânia, né, é a nossa maior filial saindo da matriz aqui, né, a maior, onde a gente tem vários clientes na região ali, e eu lembro dessa conversa, dele falando do que o produto dele estava fazendo e tal, e eu achei sensacional, eu trouxe para dentro da Airline aqui, né, eu falei, pô, o pessoal está fazendo um negócio bacana de conectar as operadoras e tal, né, naquela época, óbvio, né, não tinha essa gama de ferramentas que vocês têm hoje, mas fica uma história bacana aqui, uma pessoa que eu admiro, né, e eu queria agradecer a todo mundo, né, que toca esse Brasilzão aí na área hospitalar, né, que está nos ouvindo, né, está nos vendo, e que deixar uma mensagem aqui para eles de que o que vem pela frente, pessoal, vai ser muito mais desafiador, tá? Porque a gente vai passar por um momento estamos, né, enfrentando já um momento de quebra de paradigmas, e paradigmas tecnológicos, mas que precisam de quebras de paradigmas internos, processuais, né? Então, assim, o que eu posso falar para vocês é um momento de abrir a mente, realmente, né? Entender que o novo já chegou, né? E que existem coisas que são possíveis fazer numa velocidade que a gente nunca antes experimentou, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Quem não está aberto a isso vai ficar para trás. Ficar para trás na velocidade que as coisas estão hoje vai ser difícil para acompanhar no futuro. Perfeito, cara, muito bom, muito bom. Mais uma vez, muito obrigado, Rafael, por todas as suas contribuições, por dividir toda a sua experiência, seu conhecimento. Eu acho que é isso, né? Para o nosso ouvinte, é essa frase que você trouxe aí no fim, né? Abrir a cabeça,
olhar, ter esse olhar diferente, né, de se adaptar, né, não se fechar para o novo, não se fechar para aquilo que está se apresentando como uma nova tendência, né, ser adaptável, ser flexível, né, enfim, entrar nessa onda para que a gente possa juntos trazer essas melhorias aí para o segmento, para as instituições e cada vez ter melhores resultados. Né? E para os nossos queridos ouvintes aí que nos acompanharam até o final desse episódio, muito obrigado por ter ficado até aqui. Né? Não deixe de curtir esse conteúdo, não deixe de compartilhar nas suas redes e não deixe de continuar nos acompanhando. Essa temporada ela está bem perto do fim, mas tem mais episódio vindo por aí, tem mais conteúdo que a ZG está produzindo, mais eventos, então não deixe de nos acompanhar nas redes sociais e acompanhar tudo que a gente está trazendo. Tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima. Valeu!